Bom dia, olá, segunda série, boa tarde, na verdade, né? Quarta-feira temos aula à tarde. Vamos então para nossas aulas de hoje, tá? Vamos tentar finalizar a nossa apostila, os exercícios lá da nossa hora de estudo, tá? Então, nós paramos na página 60, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 60, tá? Lá no exercício 8, para nós darmos continuidade na resolução do exercício. Então, no exercício 8, fala assim, ó, que 3 processos compõem o ciclo termodinâmico ABCA, mostrado nesse gráfico aqui, ó. Então, AB é a primeira transformação, BC é a segunda transformação, CA a terceira transformação, tá? No processo AB, está dizendo que o processo AB ocorre com uma temperatura constante, tá? Então, ó, vou anotar aqui do lado. O processo AB é isotérmico, tá? Acontece com uma temperatura constante. O processo BC ocorre com volume constante e decréscimo de 40 joules de energia interna. Então, ó, o processo BC é volume constante, ou seja, isocórico, tá? E a variação da energia interna é menos 40 joules. Tá? E no processo CA, ele é um processo adiabático, ou seja, não troca calor com o meio externo. E um trabalho de 40 joules é efetuado sobre o sistema. Tá? O trabalho vale 40. Então, nós temos um ciclo ali completo e o trabalho total realizado nesse ciclo é de 30 joules. Então, eu quero saber só qual é o trabalho realizado no processo AB. Então, gente, o trabalho total aqui seria igual à área do gráfico, tá? Mas eu tenho um gráfico com curva. Se o meu gráfico é uma curva, fica muito difícil de fazer a área de curvas. A gente nem aprende isso no ensino médio na matemática, né? Então, mas eu sei que o trabalho total é igual ao trabalho de cada pedacinho aqui, tá? O trabalho do pedacinho AB, mais o trabalho do pedacinho BC, mais o trabalho do pedacinho CA. Cada pedacinho desses aqui somado tem que dar o valor do trabalho total. E o exercício falou assim, que o trabalho total vale 30, tá? O trabalho desse pedacinho AB é o que eu quero descobrir, vou deixar assim mesmo, tá? Mas agora o trabalho BC e o CA, como que eu vou descobrir? Então aqui, ó, o processo BC, ele acontece com volume constante, ele é um processo isocórico. Como o trabalho depende do volume, se não tem variação de volume, não tem trabalho, tá? Então eu sei que o trabalho aqui no processo BC é nulo. Pode ver, ó, o gás vai do ponto B para o ponto C, mas ele não altera o seu volume, ele permanece o mesmo volume. Então não tem realização de trabalho, tá? Já o trabalho no processo CA, ó, o que eles falaram? Que o trabalho é 40 joules, tá? Então, eu vou... só assim, ó, eles dizem no exercício que um trabalho de 40 joules é efetuado sobre o sistema. Então, ele recebe um trabalho de 40 joules, é 40 negativo. Tá? Agora, só isolando esse trabalho aqui, esse menos 40 vai passar para lá somando. Então, eu tenho que o trabalho naquele pedacinho ali na transformação AB é igual a 70 joules. Tá? Então, aqui temos o exercício 8, a resposta 70 joules. Agora, o exercício 9 é uma questão da UEM, uma questão somente teórica, tá? Então, vamos interpretar lá, ó. Ao realizar exercícios físicos, é possível sentir a temperatura do corpo aumentar. Isso ocorre porque as células musculares estão se contraindo e, para isso, estão realizando várias reações exergônicas, ou seja, exotérmicas. Verdadeiro, né? Então, a afirmativa 1 está correta. Tá? Afirmativa 2. Durante o processo de combustão biológica, a energia é liberada de uma só vez na forma de calor, que é entendido como uma forma de energia em trânsito. Não, né, gente? Essa é falsa. Agora, 4. Os organismos autótrofos, como algas e plantas, conseguem transformar em energia química do ATP, a energia química do ATP em energia luminosa, obedecendo a lei da conservação de energia. Eles fazem o processo da fotossíntese, né?
Mas eles não transformam energia química em luminosa, é o contrário, né? Eles transformam energia luminosa, que eles absorvem do sol, em química, que é a glicose que eles produzem para o alimento deles. Então está errada porque está ao contrário ali, tá? Então a 4 está incorreta. A 8, a transformação da energia química do ATP em energia mecânica, como na contração muscular em um mamífero, obedece à primeira lei da termodinâmica? Sim, obedece, todas as transformações obedecem. Então a 8 também é verdadeira. Tá? E a 16. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, pode-se dizer que o princípio da conservação da energia é válido para qualquer sistema físico isolado? Verdadeiro. Tá? Então, nós temos aqui a somatória do exercício 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Tá? Somatória 25. Vamos lá para o exercício 10. No exercício 10, vocês têm um gráfico desenhado, que é similar a esse aqui. Né? A gente só troca as letras ali. E a respeito dessa afirmação, vocês têm lá: o trabalho total realizado no ciclo é nulo? Não, gente, o trabalho é igual à área do gráfico, tá? Não é nulo. Então, a primeira é falsa. A energia interna do gás no estado C é maior que no estado A? Olhem lá que no estado C a pressão é maior, tá vendo? E no estado A a pressão é menor e o volume é o mesmo. Então, significa que quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, está certo. A energia interna no estado C é maior porque a temperatura é maior. Tá? E durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho, o volume está aumentando, então ele está realizando trabalho, tá certo? E ele tem que receber calor, tá? Por quê? Porque aquela transformação BC, ela é uma isoterma, ela acontece isotermicamente. Então, a temperatura de A para B tem que aumentar, que daí de B para C ela permanece constante. Eu acabei de afirmar que a temperatura C é maior que a temperatura A, então de A para B tem que haver um aumento de temperatura, então o gás recebe calor, tá? Então, afirmativas 2 e 3 estão corretas. Vocês vão marcar X na letra E, tudo bem? Agora, o exercício 11, vocês têm lá dizendo que um gráfico representando um processo isobárico, tá? Isobárico é que a pressão se mantém constante. E vocês estão lá com uma amostra de 1 kg de um elemento que está sendo observado durante 9 minutos, tá? A amostra está no estado sólido a 0 graus e daí ela começa a ser aquecida, tá? Então, o que vocês podem observar lá, ó? Ela estava no estado sólido aqui, começa a ser aquecida e começa a elevar a temperatura dela, tá? Então, aqui, ó, nos primeiros 3 minutos a curva está subindo porque a temperatura está aumentando. Aí, de 3 até 6 minutos, a temperatura permanece constante. O que significa isso? O objeto está passando por o elemento está passando por uma transformação de fase, tá? Se ele era sólido, ele está derretendo. A partir do 6º minuto aqui que a temperatura começa a subir de novo, significa que ele está totalmente líquido, a temperatura começa a subir de novo até que chegue uma próxima transformação de fase, tá? Então, ali no exercício, eles estão falando que essa fonte de calor que ele está ligado ali fornece 2.000 joules de calor a cada minuto, tá? E na fase sólida é realizado um trabalho de 0,1 kJ ou 100 joules. Tá? O quilo aqui é 1000, então 0,1 vezes 1000 dá um valor de 100 joules de trabalho realizado. Então, eu quero saber qual que é a variação de energia interna dessa amostra. Então, vamos lá para a nossa primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna eu quero saber, o calor e o trabalho eu vou tirar do exercício, tá? Então, o calor eu vou tirar do gráfico, gente. No estado sólido, enquanto a substância estava no estado sólido, é esse período aqui do gráfico, ó, que a temperatura está subindo, são os primeiros 3 minutos, tá? Então, se a minha fonte térmica fornece 2.000 joules a cada minuto, em 3 minutos ela fornece quanto de calor? 6.000, né? 2.000 no primeiro minuto, 2.000 no segundo minuto, 2.000 no terceiro minuto. Então, o calor total fornecido é 6.000 joules. E o trabalho realizado é 100 joules. Então, aqui 6.000 menos 100 vai dar um valor de 5.900 joules de variação de energia interna. Então, vocês vão marcar X na letra B, que diz 5,9 kJ, tá? E o exercício 12, para finalizar essa nossa aula de agora, está falando lá que a energia é um dos conceitos da física com aplicação mais visível no dia a dia. Para mover um carro, por exemplo, é necessário obter energia através da queima do combustível. Para os eletrodomésticos funcionarem, depende-se da energia elétrica,
mas nem toda a energia gerada está disponível para ser transformada em trabalho útil. Para saber quanto dessa energia pode ser considerada livre, disponível para consumo, é necessário conhecer outro conceito. Qual conceito é esse que nós estamos, que o autor do texto está se referindo? É o conceito de entropia, tá? Que está relacionado à segunda lei da termodinâmica. Então, vocês vão marcar X na letra E. Tá? Finalizando assim a nossa aula de agora. Temos mais uma aula, daqui a pouquinho a gente continua com a resolução de mais alguns exercícios.